campanha Setembro Amarelo chama atenção para a saúde mental. E a gente vai bater um papo aqui sobre esse assunto. Eu recebo o médico psiquiatra Dr. Caio Leite. Tudo bem? Muito bom. Muito obrigado pelo convite, tá? E estou muito satisfeito de retornar na casa. Tá? Que bom. A educadora... A minha história começou um pouquinho aqui também. Educadora sempre de portas abertas. Doutor Caio, a gente estava até conversando aqui que há 15, 20 anos não se falava desse assunto. A palavra suicídio ainda é uma palavra muito forte, muito cheia de tabu. A gente da imprensa, durante muito tempo, a gente não falava desse assunto porque se acreditava que se incentivava as pessoas que já tinham uma predisposição, que já tinham aquela vontade, quando via alguém, isso as encorajava. Hoje o negócio mudou. A gente está numa situação de saúde pública. A gente tem números, infelizmente, astronômicos no Brasil. Estava até conversando com o Dr. Caio, eu perdi 2 amigos para o suicídio e hoje eu levanto essa bandeira. Precisamos falar sobre suicídio, né? Saúde mental como um todo, né? E principalmente no Setembro Amarelo, que a gente dá uma atenção um pouquinho mais para o suicídio. Mas assim, essa campanha, Ano de Setembro Amarelo, é importante lembrar que ela começou em 1994, lá nos Estados Unidos, né? Tem a história do adolescente, que era muito querido pela comunidade, tinha um carro amarelo, aí acabou pela depressão, cometendo suicídio, e ali durante o velório, né, a despedida dele, a família começou a presentear então as pessoas que iam com fitas amarelas, né? E incentivando, olha, conversa. Aí, o fato desse menino, que é o Mike M., ele ser tão querido, aí começou-se então a falar muito disso nos Estados Unidos, em 1994. Aí demorou-se aí uma década, um pouquinho mais, para começar aqui no Brasil. Então, em 2015, começou então o Setembro Amarelo, baseado lá, né, nessa situação que aconteceu nos Estados Unidos, mas porque realmente já estava pedindo socorro já. Depois de uma década que aconteceu lá, nós começamos aqui, apoiado pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, CFM e a CVV, né? Que é a valorização da vida. Então, assim, são entidades que apoiaram a gente conseguiu estar falando sobre, né? Isso é importante demais. Porque até então não se falava, as coisas aconteciam, ficava só aquele burburinho ali na rua, no bairro, fulano, e a gente não tinha tanta informação disso, a gente não tinha, por que fulano se matou? Porque fulano tem Deus, porque fulano perdeu fé, porque fulano isso, fulano aquilo, e hoje se estuda muito mais, existem fatores que contribuem para isso. Que predispõem. Que predispõe também. Predispõe também. Então, o grande segredo, acho, do Setembro Amarelo é justamente esse. Você tentar identificar as pessoas que são predisponíveis. Identificar os primeiros sinais daquela pessoa e você poder ajudar. Então, é por isso que é importante a gente estar falando. Então, no Setembro Amarelo, a gente foca muito, né? Porque é um mês dedicado à campanha. Mas deve-se falar o ano todo sobre isso. E o que são esses indícios? A gente tem um crescimento nos números aí em relação a jovens, em relação a adolescentes. Como é que está esse cenário? O que a gente pode identificar aí como uma tendência? Ok. Assim, primeiro a personalidade da própria pessoa, né? Tem pessoas que são mais histriônicos, são mais alegres, extrovertidos. Por si só já tem uma proteção natural, isso falando em condições normais, né? Tem outras pessoas que já são melancólicas mesmo, né? De essência, são um pouco mais tristes de essência. Essas pessoas estão predispostas aí a um adoecimento mais severo, mais rápido, né? Então, a primeira coisa é identificar quem é mais predisposto e vigiar. Mas os primeiros sinais são comuns para todos, né? Que é normalmente a desesperança, a tristeza, o isolamento social. Isso tanto para adolescente, adulto, homem, mulher. Começou a ficar desesperançoso, né? E a pessoa que não tem motivo para viver amanhã, não faz muito sentido, né? Viver amanhã. Então, por isso que é bom falar, bom conversar, porque você vai criando motivos, expectativas, e a sua vida vai acontecendo como tem que ser, né? Agora, falando diretamente dos adolescentes, é uma coisa que me preocupa muito, porque é uma faixa de público que eu estou tendo muito, trabalho muito, e não tem nada pior para um médico da minha área do que perder um paciente por isso. Primeiro, que você perde uma pessoa que você gosta, que você passa a compartilhar a intimidade dessa pessoa, né?
ela compartilha com você a intimidade dela e você vai fazer o trabalho. Segundo, então você perdeu a briga, o sentimento de incompetência, sabe? Que vem primeiro, que você vai para casa. Que você trabalha, você investe, você gasta tempo, você conversa, e mesmo assim, você, né, no seu caso como médico, você vê que você realmente perdeu. Perdi. É muito, assim, eu sei falar direitinho quantas pessoas eu perdi, né, em 13 anos de trabalho. 13 para 14, né, já vai fazer. Então, assim, é uma coisa que dói muito no psiquiatra também. Então, aí a pessoa já tá, né, desistiu. Aí vem a dor do psiquiatra, tô falando um pouquinho de mim, porque dói pra caramba, tá? Eu imagino. Na hora que você recebe uma ligação, olha, paciente seu... Eu, como amigo, como já perdi, você fala assim, gente, mas o que eu não vi? O que eu não percebi? Aí você vai pra casa. O que eu não entendi? Aí você vai pra casa, cara, ciente de que o seu trabalho foi bem feito, ciente que você fez tudo, mas fala assim, cara, o que eu poderia ter feito diferente, mais? E muitas vezes não tem também, né? Muitas vezes não tem. Agora eu fico imaginando se para um médico, né, que o paciente procura, abre a sua intimidade, ok. Mas e para a família, né? A família, ela fica muito exposta também, né? Então, assim, falar de suicídio, infelizmente, não é só falar daquela pessoa que perdeu, que tirou, né, a própria vida, mas é falar da família também. Porque fica um buraco, fica um vazio. E uma coisa, assim, muito mal explicada, igual você falou, né? Você citou aí, alguém, né, falece da família, a família perde um ente querido. Cara, quem cuida da família? Ninguém. Depois do velório, depois do funeral... Tchau. E aí? Cada um vai tocar a sua vida e a família fica assim, por quê? O que eu deveria ter feito? Sabe, são perguntas até muito mais profundas do que a própria psiquiatra faz. Então, além de cuidar para as pessoas não cometerem suicídio, a gente tem que cuidar dessas famílias que já perderam alguém por suicídio, entendeu? É uma coisa que eu bato muito assim, pá, e essa família, como é que tá? Porque muitas vezes é julgada, né? Ela fica vulnerável na sociedade, fica totalmente não tem um apoio. E fica vulnerável à crítica, por exemplo. Perdeu, é seu filho? Seu filho então perdeu a fé. Pô, escuta a mãe. Uma mãe escutar isso E muitas vezes é um adoecimento mesmo, né? Psíquico ali, quebrou. Um pai escutando, um irmão escutando isso toda hora. Mas você tinha uma vida tão boa, por que fez isso, né? Então, assim, vida tão boa aos olhos de quem? Na perspectiva de quem, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é tratar muito o paciente que tem predisposição, mesmo aquele que não tem, e com predisposição, olhar os sinais, os primeiros sinais, mais sutis possível. Gente, não tem como errar muito não, sabe? Tipo assim, a pessoa mudou o comportamento, tá errado. A pessoa era de um jeito, tá de outro. E quando a pessoa mudou, era de um jeito, virou de outro. Quando que entra a ajuda profissional nessa história? Esse aí já é um sinal. Nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento. Porque, por exemplo, a gente falar de suicídio, depois que ele aconteceu, a gente já perdeu a guerra. Então, o Setembro Amarelo tem que focar muito mais na prevenção do que na correção, porque a guerra já foi perdida. Aí nós vamos tentar defender a família, né? Da crítica da sociedade, que é pesado, bate forte. Mas a questão maior é realmente a gente conseguir trabalhar a prevenção. Então, como que a gente vai fazer a prevenção? Identificando quem está em risco. O primeiro sinal, cara, mais simples para os pais aí que estiverem nos ouvindo, né? Que a taxa de adolescente está subindo exponencialmente, é mudança de comportamento. A pessoa era alegre, começou a ficar triste. A pessoa gostava de sair, parou de sair. A pessoa gostava de sentar à mesa e conversar com a família, não está querendo fazer isso mais. Então a pessoa gostava de jogar futebol no final de semana, então perdeu o prazer naquilo que faz. Não tem muito assim, peraí, tem alguma coisa diferente? Senta, conversa, fala o que está acontecendo. E sem julgamento, sabe? Só isso é conversar. Essa fase da adolescência, de 12 anos até, sei lá, 18, tem gente que tem 21 e se comporta como uma adolescente, é complicado. Hormônio, se encaixar na sociedade, novos amigos, a saída da infância, que é uma fase maravilhosa, saudades, inclusive. E isso cai como uma bomba
na cabeça da pessoa. E ela precisa de ajuda. Isso, exatamente. Agora, falando diretamente de jovens, né, adolescentes, é um período muito delicado, porque é o período mais vulnerável emocionalmente que a gente passa. Porque você tem as crianças, que ali, né, normalmente o gerenciamento daquelas emoções, a família está junto, e a criança não tem capacidade para isso. Então, o adolescente ele começa a ganhar esse gerenciamento, né, para ele mesmo fazer o gerenciamento de suas emoções. Você escolhe sua roupa, você escolhe seus amigos, você escolhe onde você vai. A mãe mandava. A mamãe mandava e segue o jogo. Segue o jogo. E principalmente essa questão da vulnerabilidade da idade mesmo, né? E todos os fatores de risco que envolvem a idade. Então, você tem uma genética que pode se expressar mais nessa faixa etária. Então, pessoas que têm familiares com problemas emocionais se cuidam mais, porque senão vão ter. A questão também do uso de entorpecentes, drogas, né? Esses aí já são conhecidos de velha guerra, né? Um tempo. Agora tem uma questão assim que eu tenho birra mesmo, né? Tem pessoas aqui, né? Minha esposa está acompanhando a gente aqui, ela sabe que eu tenho birra, que é a questão da tela. Isso aqui. A tela está adoecendo, sério. A tela está adoecendo. E como é que as pessoas não perceberam isso ainda? Todas as gerações estão adoecendo. Então, tela acabando com casamentos, tá? Pessoas com 30 anos de casamento terminando por causa do Facebook. É um negócio assim. Mas o jovem, principalmente, que está ainda em neuroformação, ele fica extremamente vulnerável. E extremamente influenciável. E por mais que a gente brigue hoje, a internet precisa ter lei, os pais precisam ficar atentos. Hoje tem aplicativo que você consegue ver o que seu filho está vendo. Então, assim... E eu tenho um algoritmo, né? Toda a tela hoje, seja um smartphone, que for, tem um algoritmo. Então, se aquela criança, aquele adolescente começa a ficar triste, ele vai começar a ver conteúdos tristes, é uma condição nossa, normal. Aí o algoritmo só vai apresentando aquilo para ele. Ele vai só piorando. E só vai aprofundando. O algoritmo é 0 e 1. Isso que as pessoas entendem. O algoritmo é 0 e 1. Se você procura... Parafraseando aqui, se você procura mais um, ele vai te indicando um. Se você procura mais o 0, ele vai te indicar mais o 0. Aí entra o vigiar da família, sabe? Colaborar da família. Mas não é vigiar como criança. Deixar uma criança de 6 anos de idade 8 horas com o telefone na mão. Aí você me infarta. A nossa geração foi criada pela televisão. Sim, já tivemos. Mas a gente ainda tinha um certo limite. Exatamente. Aqui não tem. Crianças com 8, 9, 10, 11 anos, 12 anos, que pega o celular e entra pro quarto. Aí você pergunta aos pais assim, que hora que ele tá dormindo? Não sei. Eu falei, pai, como é que é? Você não sabe? Que horas? Então, agora, aí é uma crítica mesmo, tá? Tô fazendo uma crítica pra nós. Não, tá? Correta. E assim, aí você fala, pô, mas você não sabe, velho? Nós não somos tão velhos assim, né? Acho que nós estamos na geração do meio. Então assim... Quando a gente ia dormir em casa, meu pai e minha mãe, assim, só ia dormir depois que a gente ia da cama, mano. Entendeu? Não tem essa de ficar mais um pouquinho vendo televisão. Não, senhor. A casa dorme. A casa tem um horário para descansar. Não é um ou outro. A casa. Aí tem a questão, por exemplo, dos jogos, hoje também. Os jogos, a pessoa fica de madrugada toda jogando, a criança, e vai de manhã para a escola. Igual um zumbi. Aí chega lá na escola, tem a questão social que não dá conta, tem a questão da própria parte acadêmica que não dá conta. Aí começa a gerar um monte de angústia e tristeza e não sabe por quê. Vamos mudar de faixa etária, porque a gente falou de jovens e adolescentes, mas a gente tem outra coisa aqui também que hoje se discute muito mais, que é o ambiente de trabalho. Sim. Até uma frase que eu adoro. Se você acha que a sua sala de aula é um inferno, você ainda não chegou no ambiente de trabalho. Porque a gente tem crítica, cobrança, meta e tudo isso também contribui. E hoje se fala muito da responsabilidade da liderança, das empresas. Saiu uma NR agora falando sobre isso, sobre a preocupação da saúde mental, porque os adultos também precisam se preocupar com isso. E assim, a questão das empresas é o seguinte, tem empresas que entendem esse processo, nem é por bondade, é por inteligência empresarial mesmo, sabe? Tipo assim, se eu cuido do meu colaborador,
O colaborador não adoece. Se não adoece, ele produz mais. Então todo mundo ganha. Uma pessoa feliz produz mais, uma pessoa triste produz menos. Só que assim, eu não vou citar nomes, obviamente, mas eu tenho aqui 2 empresas do Vale do Aço completamente diferentes. Um que valoriza a questão de saúde mental do funcionário. Tanto é que, por exemplo, o funcionário chega para o meu consultório e é dessa empresa que eu estou citando, né, como um bom exemplo. Ele não precisa de atestado. Ele só avisou, estou indo no meu médico. Aí, eles têm um médico dentro da própria empresa, né, também, o clínico. Que ajuda muito. E o clínico fala assim, aí, você está fazendo seu tratamento, vai cobrando. Tem que se cuidar, cara. Não perder peso, não fazer exercício, vamos lá, entendeu? Então, assim, para eles perderem ali um dia ou meio dia de trabalho, para ele estar consultando e ficando bem, eles incentivam, né? Aí eu tenho uma outra empresa do outro lado aí. Se você dá uma testada da psiquiatria, você é mandado embora. Esse infelizmente É falta de humanidade. Exatamente. Isso, no mínimo. Então você olha e fala assim, pô, e agora, né? O que eu coloco aqui? Aí com o carrinho de psiquiatria não tem jeito, né? Vai ter que colocar o que é real ali, mesmo com essa condição de talvez a empresa venha prejudicar. Mas vem muito então desse entendimento da saúde mental de momento que a gente está passando, e vem dessa capacitação dos gestores. Os gestores capacitados não adoecem colaborador. Quem adoece colaborador são os gestores que não estão capacitados. Então vai a crítica diretamente à empresa que coloca esses gestores que não estão capacitados. Entendeu? Então tem que ter uma política interna. Aí vai o recado para os empresários, né? As empresas, a gente tem várias empresas na região. Cara, se não for por bondade, vai pelo menos pela inteligência. Protege seus colaboradores. Para manter a sua empresa funcionando. Funcionando. E sem colaborador. Exatamente. E achar mão de obra hoje está tão difícil, gente. Vale cuidar. Vocês não sabem o tanto. Vale o cuidado que você tem, cara. Tem que cuidar. A família tem que ficar feliz, esse colaborador. Ele tem que estar satisfeito com o trabalho, sabe? Então tem um monte de coisa. Todo ciclo fecha. Tem hora que um ou outro vai sair, faz parte, né? Talvez galgando algo melhor. Mas sair porque não está feliz, isso é complicado. E gente, felicidade e paz não tem preço. Vamos falar do seguinte, você vai fazer um evento, um papo sobre Setembro Amarelo. Qual é o objetivo desse evento? Primeiro assim, eu sempre participo do Setembro Amarelo, já desde quando essa campanha começou no Brasil, né? Então tem 10 anos aí, 10 para 11 anos, e eu já tenho 13 de formação. Então, a minha equipe e a gente vai para várias escolas, fala muito e tal. E eu quis dar um pequeno diferencial esse ano, sabe? Então, é o primeiro evento que a gente faz de Setembro Amarelo com recursos próprios da minha empresa, né? Da Clínica Equilíbrio. Então, é a Clínica Equilíbrio minha que tá bancando esse evento lá. Mas é justamente assim, lá vai ter um público bem diversificado, sabe? Vai ter profissionais da minha área, vai ter psicólogos e vai ter pacientes meus também, né? E eu chamei, por causa do entendimento da saúde mental, é muito complexa, sabe? Então eu chamei para palestrar junto comigo, eu como psiquiatra, chamei um neuropsicólogo, funcionamento, aí chamei um psicólogo formado em TCC, aí eu chamei também um psicanalista, mas que tem formação teológica também, para a gente poder discutir um tema amplo mesmo, sabe? Em várias vertentes, né? Porque não é só um ponto, né? São vários. São vários. E não é só a minha opinião que vale, né? Tem as outras opiniões que são, muitas vezes, até mais relevantes. Por exemplo, um psicólogo que acompanha o paciente todo dia, ele vai ter muito mais força de ajudar ele do que eu, que vejo ele a cada 2 meses, ou vejo a cada mês, né? E aí qual que é o grande objetivo então? É realmente estar propagando Setembro Amarelo de uma forma um pouco mais específica, mais planejada, tá? E é o primeiro evento nosso, espero que seja o primeiro de muitos. Onde vai ser? Como é que as pessoas fazem para participar? Eu sei que as vagas a entrada é livre, mas as vagas são limitadas, né? Por causa do espaço, né? Senão a gente fazia para na Praça da Estação para 10 mil pessoas. Exatamente. A gente quer assim. Isso, mas vai ser no Hotel Metropolitano, né? Aqui em Coronel Fabriciano, vai ser no auditório deles. E vai ser agora, dia 26. Dia 26 vai estar lá uma equipe minha e mais os nossos convidados.
né? Mas quem quiser saber um pouquinho mais, pode entrar também em contato com a nossa clínica, porque realmente já está cheia a lista, né, de presença. Vão ser para um pouco mais de 70 pessoas. Aí a gente conseguiu... Olha a necessidade das pessoas. Nós vamos falar de um tema complicado, certo? E não assista à noite. E com diversos profissionais. Isso. Cara, em um dia, as vagas foram preenchidas. Em um dia, mesmo vejo A sede está... A demanda, a preocupação com o filho, sabe? A preocupação com o familiar, os psicólogos, né? Para ganhar aquele know-how maior, né? E também transferir para a gente também, né? Porque vai ser uma coisa mais dinâmica. É que a gente só tende a crescer todo mundo ali. Mas o espantoso foi que a gente abriu as vagas, pouco mais de 60 vagas, e dentro de menos de 24 horas preencheu tudo. Pra gente encerrar, infelizmente a gente precisa encerrar esse papo, senão a gente vai ficar dias e dias conversando aqui. Sim. Que mensagem que o senhor deixa para aquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades emocionais e para aquelas pessoas que desejam um ponto de apoio? Na verdade é o seguinte, quem está passando por essa dificuldade, seja pensamento auto-extermínio, que seja uma depressão apenas, o que ainda não tem o pensamento de auto-extermínio, que seja um transtorno de ansiedade grave, né? Independente do sofrimento emocional, o segredo é pedir ajuda, né? Aí nós entramos num paradoxo muito grande do pedir ajuda, porque ainda tem muito preconceito no pedir ajuda, né? Principalmente a parte masculina, homens mais jovens. Se eu pedir ajuda eu vou estar sendo fraco, estou vulnerável, então não peço ajuda, mas porque senão eu vou me expor. E é justamente o contrário, né? Justamente o contrário. O cara que tem coragem de pedir ajuda é aquele cara que realmente tem coragem. E não é o cara que é medroso. Eu sozinho não dou conta. Não dá. Ninguém tem hora que precisa falar assim, vou parar um pouco aqui, vou diminuir minha carga de trabalho. Mas isso vai tudo ser bem orientado, mas tem que pedir ajuda. Igual a gente fala da campanha de Setembro Amarelo. Nós estamos aqui por causa dela, então ela é importante, muito importante. Mas isso é o que você falou, né? É um problema de saúde pública. Então nós temos que estar discutindo saúde mental o ano todo. Sim, de janeiro a janeiro. A gente tem uma ênfase maior para Setembro Amarelo, porque eu acho que pode ser o ponto de partida para a gente falar durante o ano todo. Porque aí a pessoa fecha o ano bem, né? Exatamente, passa bem. Então assim, se a gente também só fizer a campanha de Setembro Amarelo, o Caio vem aqui, faz uma entrevista na Rádio Educadora, e depois eu não trabalho isso no meu dia a dia, outubro, novembro, dezembro, janeiro, cara, essa entrevista está valendo muito pouco ou nada, entendeu? Então assim, eu acho que eu como profissional, vocês como imprensa, nós temos responsabilidade de estar falando de saúde mental todos os dias praticamente, né? E sinceramente assim, eu esperava que ia chegar num ponto muito ruim como está a saúde nossa, né? Como todo. Mas depois dessa pandemia aí, as coisas multiplicaram muito. A pandemia piorou muito. Deu ruim, né? Foi exponencial depois. Vinha crescente linear, depois foi exponencial. Então a pandemia adoeceu muito a gente e não estamos completamente recuperados. Ninguém existe uma máxima na internet, ninguém tá bem. Mais ou menos. Ninguém tá bem. Assim, eu tenho que fazer terapia para cuidar muitas vezes das pessoas que não fazem terapia. Né? Façam terapia, gente. Porque você em terapia, você evita que outras pessoas façam terapia. Você melhora a vida de outras pessoas. Eu preciso encerrar esse papo, infelizmente. Gente, eu conversei com o médico psiquiatra Caio Nedes falando aí sobre a campanha Setembro Amarelo e sobre saúde mental, que é muito importante. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, estou à disposição da rádio, tá bom? Isso aí.